Feche os olhos e comece a respirar pelo nariz e soltar pela boca. Isso. A cada respiração, você vai sentindo o seu corpo relaxar e uma sensação diferente de tudo que você já sentiu. Algumas vezes eu tenho sensação de ter machucado alguém no trânsito. Lá no passado eu ficava indo e voltando, refazendo o caminho. Hoje eu já não faço isso, que para mim é um grande avanço. Você fazia para conferir se não deixou ninguém machucado? Isso, realmente para ver se não tinha. E quando eu falo assim, mas tá bom, ele fazia isso uma vez por dia. Não, todas as vezes que eu saía de carro, eu fazia. Um percurso que eu demorava 15 minutos, comecei a demorar 30, 40, 50 minutos. Até que um dia eu fiquei 3 horas na Marginal, na mesma ponte, subindo e descendo. E foi quando eu tomei coragem, porque a primeira coisa que veio, eu disse assim, tô louco, realmente eu machuquei, não aguento mais. Mas eu vi que é uma doença como qualquer outra, né? O período para poder aceitar demorou um tempo, porque não é quando você descobre. Então, esse evento aconteceu com 24, eu fui diagnosticado com 27. Mas eu só fui aceitar que eu tinha essa doença depois que meu pai faleceu, porque eu tinha muita vergonha. E então hoje, quais são os rituais mais fortes? Tem esse do carro. Todas as vezes que eu saio de carro, eu preciso mentalmente refazer o percurso várias vezes. Como eu virei naquela rua, se eu dei uma brecada brusca, como eu mudei de faixa. Vamos falar, ser muito sincero, isso é extremamente ruim. Isso me angustia algumas vezes, apesar que eu venho melhorando. Um outro que eu tenho, toda vez que eu vou sair de casa, eu preciso manter as coisas em ordem em casa. Hoje eu moro num apartamento pequenininho, moro com a minha esposa, mas eu preciso em cada dormitório, preciso ir no banheiro, preciso ir na sala, preciso ir na lavanderia, ver se as coisas estão em ordem. Mas depois de tudo isso que eu estou fazendo do tratamento, eu tenho percebido desses tratamentos que tem melhorado. Então, por exemplo, para poder sair de casa hoje para vir para São Paulo, eu demorei 3 minutos, para mim foi muito, mas ao mesmo tempo para mim é pouco, porque eu demorava meia hora, 40 minutos. E eu tinha muito o ritual da escrita. Todo pensamento que vinha, eu precisava transcrever. Então, se você estava comigo, provavelmente ia ter uma caneta e um papel no bolso, né? Então esses são os principais. Eu já tive vários outros que hoje eu não tenho mais, ou vamos dizer assim, eles são controlados. Eles não têm um significado para mim. Quando eu era bem pequenininho, eu nem tenho essa lembrança direito na minha cabeça, mas quando eu era bem pequeno, eu fui atacado por um cachorro, assim, eu tava passando perto assim, eu tava andando no meu bairro lá de onde eu moro, no Jaçanã, e tinha assim, eram casas com grade, assim, e aí um cachorro avançou em cima de mim através da grade. Tipo, eu tava andando de boas, uma criança feliz. E aí o cachorro avançou em mim, e isso me deu um medo que eu não sei da onde surgiu exatamente, mas eu mantive ele por muito tempo e assim, até eu começar o tratamento, eu tinha um medo surreal, assim, tipo, quando eu era menor, eu não conseguia ficar no mesmo ambiente com um cachorrinho assim, um poodle, um cachorrinho muito pequeno, eu tinha muito medo, me dava agonia, aflição, eu não conseguia, eu queria toda hora saber onde é que estava o cachorro e manter a máxima distância possível. Às vezes, quando eu era menor, eu chegava a atravessar a rua até, se eu visse um cachorro de um lado da rua, assim, era algo muito forte, assim, sabe, pra mim era algo muito difícil de ter que lidar. E aí, enfim, assim, eu sempre quis resolver esse problema, porque é um pouco ridículo, assim. Quando você é criança, tudo bem, você fala, uma criança, mas depois você cresce, você tem, tipo, chega uma hora que você tem, sei lá, 18 anos, 20, 19, 20, você tem medo de cachorro ainda, sabe? Que assim, cachorro tem todos os centímetros de São Paulo e do Brasil. Então, assim, é bom você, assim, eu queria muito perder esse medo, sabe? Aí eu fui checar como, né? E aí, por acaso, eu descobri a hipnose e aí juntou tudo. Eu falei, vamos ver se eu consigo resolver esse problema, né? Eu vi que dava pra tratar fobias e coisas do gênero. Eu falei, por que não? E aí eu investi nisso. O tratamento de hipnose, ele surgiu de uma entrevista que eu dei para um programa da Rede TV, documentário Verdade. Eu não sei se era o editor, um jornalista-chefe, que comentou se eu aceitaria um desafio passar por uma sessão de hipnose
como eu já fiz vários tratamentos e sou extremamente aberto e um pouco curioso, eu aceitei esse pedido. Eu sou uma pessoa curiosa. E aí, um belo dia, eu tava vendo vídeos no YouTube sobre justamente hipnose. Assim, aleatoriamente. Eu tava vendo youtubers e aí caí no vídeo de um youtuber que faz hipnose, o Pyong Lee, não sei se vocês conhecem. E aí eu me interessei, achei muito interessante. E eu descobri que dava pra... Aí, assim, eu fui vendo um vídeo, vi outro. E chegou uma hora que eu caí tinha lá nas sugestões de como a hipnose poderia tratar os seus problemas. E foi nesse momento que eu olhei e falei, por que não? E eu fui, mas só que assim, eu sou um pouco receoso, então eu fui checar, eu fui ler se dava, se tinha resultado, como é que era. E aí depois de dar uma olhadinha assim por cima, eu falei, não, tudo bem, resolvi seguir com a hipnose, assim, eu achei legal. E aí eu fui procurar justamente como fazer e tal. E assim, achei interessante. Aí um belo dia eu falei, por que não? Fui atrás. Se eu fosse resumir rápido, hipnose não tem nada a ver com religiosidade ou espiritualidade. Hipnose é um grau avançado de concentração por um estado de consciência alterado. Hipnose é um estado modificado de consciência. Não é desmaiar, não é sair do corpo. Quando você assiste um filme, por exemplo, e você esquece de tudo que está acontecendo ao seu redor, você está, de certa forma, hipnotizado. Ou seja, é o hiperfoco. Quando você presta atenção apenas na minha voz, eu falo para você, olha, fecha os olhos agora e preste atenção apenas na minha voz. Isso já é hipnose. Hipnose é tudo que você pega todos os sentidos e deixa ligado num único foco. Isso é hipnose. Eu falo sobre religião no bom sentido. O evangélico diz orar, o católico diz rezar, o espírita diz vai fazer uma prece. Não importa. O que importa é que quando você for rezar, orar ou fazer prece, você precisa estar focado. E 90% das pessoas, quando fazem orações, por exemplo, eu vou só para comparar o que é o transe hipnótico. As pessoas entram num quarto ajoelhadas, começam a orar, Deus, eu quero te pedir. Fecha a porta, pô, que eu tô orando. Aí tá, Deus, nossa, deixa eu desligar o celular. Ai, Deus, desliga aí. Isso não é oração. Oração é quando você entrar num quarto e for fazer sua oração, um exemplo, e cair uma bomba e destruir sua casa, seu quarteirão, sobrar só o quarto que você está. Quando você, no final da sua oração, diz assim, amém, obrigado, putz, o que aconteceu? Isso é hipnose. A hipnose te leva a esse estado. Você vê tudo o que acontece, ninguém fica inconsciente, mas você está focado. A hipnose é a única ferramenta que promove um encontro pessoal entre você e você mesmo. Resumindo a hipnose. No começo eu achei uma coisa assim, eu estava muito desconfiado, né? Mas eu tive algumas reações durante a sessão que me fizeram acreditar que alguma coisa pode me ajudar, né? E tem me ajudado. Então foi dessa forma que eu acabei conhecendo a hipnose, porque até então era mais por televisão, mas sinceramente achava que era uma coisa que não era verdadeira. Hoje as pessoas entenderam, ou pelo menos uma parte dessas pessoas, que a hipnose é científica, então a gente desmitifica com questão espiritual, com questão, enfim, com questão mística, né? E também as pessoas não têm muito mais tempo para fazer terapias longas e também não querem tomar medicamento, né? Ficar com medicamento por muito tempo. E elas acabam procurando pela hipnose. Agora, um detalhe muito importante. Hoje muitos médicos, psiquiatras, muitos psicólogos indicam seus pacientes que não estão evoluindo com medicamento ou com terapia convencional para hipnose. Isso nos ajuda então a aumentar o número de pessoas procurando a hipnose. A hipnose, ela não é concorrente da psicologia, da medicina. Ela é uma ferramenta que o psicólogo, o odontólogo ou o médico pode ter. E os que tomaram consciência disso têm essa ferramenta. Hoje você pode amputar membro de uma pessoa sem anestesia, você pode fazer extração de dente, pessoas que têm medo de agulha. E o psicólogo que tem essa ferramenta para ele vai ter um trabalho de terapia mais breve. A hipnose no Brasil, ela é autorizada, mas não regulamentada. Para você ter uma ideia, o CRM, o CRP, o CRO, eles aprovam a hipnose como uma ferramenta para esses profissionais utilizarem. A hipnose que eu utilizo está baseada na neurociência. Hipnose hoje é uma ciência e tem como ser comprovada. Mas não tem um dono da hipnose, entende? Então não precisa ser certificado. Por isso você vai encontrar profissionais e profissionais. O que você precisa é ter ética. É o primeiro passo, ter ética.
Provavelmente, futuramente, acredito que podem até regularizar e criar um conselho. Mas hoje você faz um curso de hipnose e você pode amanhã começar a fazer atendimento, se você estiver preparado. E explico para as pessoas o seguinte: nenhum hipnólogo no planeta vai hipnotizar você se você não quiser. Você precisa querer. Tá bom? Então fecha os olhos, por favor, e aí a gente apaga a luz aqui, né? Para que a gente tenha um clima diferente. Não é nada com cromoterapia, nada disso. É só um clima diferente. Então, eu quero que você feche os olhos e comece a respirar pelo nariz e soltar pela boca. Isso. A cada respiração, você vai sentindo o seu corpo relaxar. E uma sensação diferente de tudo que você já sentiu. Nós vamos agora aprofundar mais ainda esse estado de relaxamento para entrarmos num estado hipnótico ainda mais aprofundado. E eu vou fazer uma contagem de 1 a 5, sendo que o 5 é um estado muito, muito, muito profundo. Número 1, aprofundando. Número 2, ainda mais profundo. Número 3, nas profundezas do seu inconsciente. Número 4, agora fala apenas com o seu inconsciente. Número 5, totalmente relaxado, aprofundado e pronto para resolver problemas e para buscar todos os recursos que estão aí, dentro de você. Totalmente relaxado, totalmente relaxado, totalmente relaxado. Vamos aprofundar. No meu 3, totalmente relaxado. 1, 2, 3, totalmente relaxado, totalmente relaxado, totalmente relaxado. Isso, totalmente relaxado. E aí, o Gabriel vai aproveitar um pouquinho mais agora e eu vou explicar para vocês que daqui para frente, nós então vamos conversar apenas com o inconsciente e buscando os problemas, que seriam depressão, ansiedade, pânico, medo, melhoria de performance, enfim, dependendo da queixa do paciente. Neste momento, ele estaria pronto para entrar então em tratamento. Bom, nós vamos partir do princípio que nós temos um problema emocional, que são esses problemas que eu citei. Bem, esse problema emocional, ele tem uma causa. Se você vai fazer uma terapia convencional, e aliás todo mundo tem que procurar um médico de confiança, um psicólogo de confiança, eu não estou falando que não deve, mas algumas coisas com medicamento não resolve, outras coisas com terapia normal não resolve. O grande problema é a causa. E a causa está onde? Na mente inconsciente. Essa mente inconsciente é que rege 95% das nossas atitudes. Você é o que é hoje porque você foi criada de uma maneira, foi instruída de uma maneira e o inconsciente leva isso como uma verdade e vai te conduzindo. Só que os problemas emocionais têm essa causa e essa causa está na mente inconsciente. E aí sim, a hipnose de uma maneira rápida vai ao inconsciente e faz a diferença. Essa técnica eu chamo de troca de cena. Por quê? Se você viveu um momento ruim lá atrás, que às vezes você nem sabia, e eu ativei a sua memória inconsciente e extraí, eu tenho que trocar essa cena, usando os mesmos elementos do que aconteceu, mas o ponto principal do trauma, por exemplo, eu faço a troca de cena. E aí quem tinha medo de cachorro, quem tinha medo de gato, quem tinha fobias também desses animais, agora essa situação está representada de uma outra maneira. Então o que era não é mais. Então as pessoas se libertam. Basicamente a técnica faz uma troca de cena, ou seja, transforma o que era ruim em algo bom. E a visão daquilo muda e a pessoa se liberta. Quando você acha o gatilho, a gente chama de gatilho, o que o seu chefe falou para você foi o gatilho que disparou aquilo que o seu pai tinha falado lá atrás. Então, quando você acha o gatilho, você precisa ir lá na causa. Por isso a gente regride até o ventre da mãe, terapeuticamente falando, é o ideal de se regredir para tratar algo que a pessoa tem. Porque o gatilho não é a causa. Então você tem que ir lá na causa e ressignificar. Muitos falam reprogramar, mas o correto é ressignificar, é dar outro sentido na sua vida. E isso, ela é que vai mudar a vida dela. Então o hipnólogo, ele é só vamos dizer que ele guia a ferramenta que ele tem para que a pessoa encontre a causa, para que a pessoa se limpe, para que a pessoa se ressignifique. É mais ou menos assim. Nós temos o sistema límbico que rege as emoções. Quando nós fazemos a hipnose, nós ativamos muitas coisas no sistema límbico, segundo a neurociência. E aí, obviamente, a mente inconsciente está ligada a isso.
Então, alguns caminhos de sinapses, eles estão ali, como uma depressão, uma ansiedade, eles estão ali de uma maneira. Quando nós ativamos a mente inconsciente, a própria mente inconsciente cria outros caminhos. Então ela te livra da depressão, da ansiedade, do pânico. Por quê? A hipnose é algo emocional que trata da mente inconsciente, mas também ativa o cérebro. E as reações que eu tive, eu me lembro de todas as reações, se você me perguntar. Teve uma hora que eu abri a boca, eu mexi os braços, principalmente a perna, eu encostei no peito, mas a região que mais mexe, que eu mais sinto, é o abdômen. É uma contração muito grande. E hoje eu senti uma vontade, é como se alguma coisa eu quisesse colocar pela boca para fora. Uma sensação de um vômito, sabe? A sensação é muito forte. Ela não é fantasiosa. Eu sinto dor na hora. Eu sinto dor, eu percebo que eu estou encolhendo a perna. Mas assim, sabe uma cãibra que a gente tem? A gente sente. Mas o que provocou a cãibra? A gente não sabe. É bem por aí. Por que eu segurei de uma forma tão forte a região do abdômen? Mas foi a sensação que o corpo naquela hora queria. O que expressa isso? Talvez uma limpeza, não sei. Então, assim, ser hipnotizado é algo meio estranho, mas assim, é super normal. Tipo, você tá consciente o tempo inteiro do que tá acontecendo. Tipo, você não é apagado, não, você tá em todo tempo sua consciência está funcionando e você tá pensando exatamente no que tá acontecendo. Você sabe, assim, eu lembro exatamente tudo o que aconteceu nas sessões, tipo, foi assim, assado, primeiro colou um estado de relaxamento, depois começou o tratamento. Então eu tenho uma lembrança bem clara disso, assim, não é algo que brota do nada na sua cabeça. Melhor coisa do mundo é o transe hipnótico. 5 minutos equivale a umas 6 horas, 8 horas de sono. Com essa de hoje é a terceira. Tá. E tem mais 3 ainda, né? Então, se na primeira, que foi a demonstração, na segunda e na terceira que vocês presenciaram hoje, então nenhum tipo de reação que eu tô tendo, eu não tô fantasiando ou inventando. É uma reação que o inconsciente teve sobre o meu corpo. E eu acho assim, que se pode melhorar, eu fico muito assim, com essa esperança de sair melhor depois de cada sessão que eu venho. Eu comecei a perceber isso justamente nesses encontros em família e também andando na rua, porque tem muito cachorro de rua abandonado por aí. Enfim, eu tava saindo do metrô e aí de repente eu vi um cachorro e eu percebi que, dane-se, não fazia a menor diferença. Sabe, foi aí que eu falei, nossa gente, isso realmente deu certo. E aí, como eu fiz meu tratamento no finalzinho do ano e começo do outro, teve Natal em família de novo, e de novo tinha cachorro andando pra lá e pra cá, mas justamente eu tava bem mais calmo comigo mesmo, sabe? Eu não tinha aquela preocupação que eu tinha em outros momentos. Isso pra mim foi um divisor de águas, assim, sabe? Você poder ficar tranquilo e falar, sabe, tudo bem, não tem problema, estou aqui de boas, tem um cachorro ali, mas tudo bem, ele pode vir pra cá, ele pode tirar minha perna, eu não tem problema, entendeu? Porque antes isso seria um problema muito grave, hoje em dia não é mais. Depois que eu fiz o tratamento, assim, mudou bastante, porque justamente eu não tenho mais essa preocupação, sabe? Tipo, se estiver passando um cachorro do meu lado, eu não vou me importar como eu me importo. Tipo, se você me perguntasse isso há um ano atrás, se tivesse cachorro do meu lado aqui agora, eu ficaria com receio, eu não conseguiria ficar falando com você tranquilo. Eu ficaria agitado, eu colocaria, sei lá, a perna em cima do banco, sabe, pra tentar, tentaria ver, ficaria checando, será que ele tá aqui perto, será que ele foi pra longe? Eu ficaria inseguro, e hoje em dia eu não sinto mais isso. Eu acho que é muito cedo dizer assim que houve uma melhora brusca, não. Eu acho assim, e a gente nunca pode se esquecer que no meu caso, eu faço outros tratamentos. Eu acho que com a hipnose, com a junção de todos os outros, eu sinto uma melhora. Então, se eu for falar dos últimos 30 dias, eu acho que eu estou melhor. Não quer dizer que todos os dias eu tive bem ou os rituais não aconteceram. Mas assim, na média, eu acho que eu estou melhorando a cada dia e espero no final lá da 6ª consulta de poder dizer assim, olha, melhorei 90%. Essa é a minha expectativa. Mas não que se eu não chegar vai ser uma coisa, não deu certo. Nada disso, mas eu acredito que mesmo que seja pouco, eu acho que vai ser muito válido.